Amém? Salmo 81, versículo 1, que diz: cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia de nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E ele diz: tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi, e eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. O meu povo, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amém? Vamos orar? Nós clamamos a Ti para que a Tua palavra ela seja ministrada ao nosso coração, para que não seja simplesmente, Deus, um raciocínio humano, mas que seja, Deus, uma leitura dessa palavra, de forma que essa ministração, essa palavra transforme-se vida aí dentro de nós. Não queremos ser, ó Deus amado, acariciados por essa palavra, queremos ser confrontados. Queremos olhar a Tua palavra e enxergar dentro de nós coisas que necessitam ser transformadas, pois acreditamos ser assim, que o Senhor ministra, que o Senhor fala, que o Senhor faz, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É um salmo bastante interessante, onde o salmista ele começa falando sobre essa forma tão importante que nós temos de cantar, de exaltar. E quando eu digo cantar, não simplesmente cantar, a melodia, mas quando eu digo cantar com o coração, a forma de louvar a Deus, a forma de fazer com que a nossa vida seja uma resposta àquilo que Deus já primeiro fez pelas nossas vidas. Quando nós paramos e nos enxergamos como homens e mulheres, nós vamos entender o seguinte, que nós só nos tornamos homens e mulheres de Deus por causa dele. Amém? Por causa dele. Não fomos nós que escolhemos Deus. Foi ele que nos escolheu primeiro. Não fomos nós que no alto da nossa vida ou no baixo da nossa vida resolvemos por nós mesmos dizer, eu quero mudar de vida e eu vou me entregar para Jesus. Quando isso acontece no coração do homem, dizer eu não aguento mais, eu quero me entregar a Jesus, é porque ele se importou com você e tocou isso no seu coração. Porque o homem perdido, ele não sabe o caminho de volta. Ele não sabe encontrar o caminho. Ele necessita do Espírito Santo de Deus para fazer com que esse coração seja alcançado e transformado, para fazer com que a sua mente, a sua forma de olhar, de pensar, seja transformado. Então, quando esse salmista ele abre os lábios para poder declarar essas palavras, começa a dizer, olha, cante de alegria a Deus, a nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Aí ele diz, comece o louvor, ressoem tamborim, toquem a lira, a harpa melodiosa, toque a trombeta na lua nova, no dia da lua cheia, no dia da nossa festa, porque este é um decreto de Israel, uma ordenança de Deus de Jacó. Ele começa essas palavras acertando com esse povo o seguinte, gente, lembra o que Deus fez? Olha o que Deus já fez pelas nossas vidas. É um salmo que parece que está começando
de uma forma muito linda, né? Olha, vamos cantar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor. Não, mas ele na verdade está começando diferente, ele está começando a chamar a atenção. Ele começa a chamar a atenção desse povo dizendo, gente, presta atenção no que Deus já fez em nossas vidas. Lembre-se das festas. Aí ele fala sobre a lua cheia, sobre a lua nova, que eram decretos de Deus, eram passagens de Deus, eram festas comuns a Israel, exatamente como memorial. Ele diz, olha, Deus já nos libertou, libertou o nosso povo de Israel, e ele deixou isso por decreto. Então todas as vezes que tocamos os tamborins, tocamos as liras, tocamos as harpas, todas as vezes que nós levantamos a voz para cantar alegremente nesses dias, nós estamos lembrando do que Deus já fez pelas nossas vidas. Nós estamos nos lembrando que como o Senhor já se moveu sobre as nossas vidas. E ele vai mostrando o que ele fez. Bom, aí ele começa assim, versículo 5, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Versículo 6 ele diz, tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Quando nós olhamos para isso, nós temos a noção do que Deus fez por esse povo. Pelo menos 600 anos antes de Jesus Cristo, nós estamos lendo essa passagem, aproximadamente 600 anos antes de Jesus Cristo e 200 anos após ao Egito, né, a escravidão. Ele está lembrando 200 anos após a essa escravidão do Egito. Ele está lembrando, há 200 anos atrás, o nosso povo, a nossa descendência, a nossa linhagem, não a descendência, mas a nossa linhagem estava preso dentro do Egito. Não havia esperança. Por 400 anos eles permaneceram presos dentro do Egito, com jugo opressor sobre seus ombros, com cestos pesados, com as mãos marcadas pelos seus cestos, ou seja, serviço forçado. E ele diz, e por causa do clamor desse povo, o Senhor se levanta para libertar. Isso seria qualquer coisa impossível naquele tempo para uma nação que era o Egito. O Egito era uma nação extremamente potente, extremamente forte. Não haveria nação que pudesse entrar ali e libertar os israelitas, os judeus, do jugo opressor. Mas Deus, ele entra no local onde há a prisão, ele entra no local onde está acontecendo, o local onde está havendo o jugo opressor, onde aqueles que estão vivendo não têm mais esperança de mudança. Estão nascendo novos judeus dentro de uma escravidão. Estão nascendo novos homens e novas mulheres num conceito já de escravidão. Então, o que acontece com uma nação quando ela já nasce no conceito de escravidão? Ela não sabe pensar como livre. Ela não sabe mais pensar como liberto. Você está conseguindo entender isso? Ela não consegue pensar mais de outra forma. Quando você subjuga uma nação, e essa nação passa somente essa geração dentro do cativeiro, o que está acontecendo? Eles estão o tempo todo tentando ver o meio pelo qual que eles possam libertar-se do jugo de escravidão, porque eles não são escravos. Mas 400 anos após, você tem no mínimo aí de 3 a 4 gerações que estão nascendo dentro da escravidão. Essa terceira ou quarta geração, eles já nascem com a mentalidade de escravos. Ele já nasce com o pensamento de que minha mãe era assim, meu avô era assim, e eu sou assim. Amém? Então, quando a gente olha para essa situação, nós não estamos enxergando simplesmente uma libertação de um jugo de escravidão que impuseram sobre as suas vidas. Nós estamos falando sobre uma escravidão de alguém que não sabe pensar como livre, de alguém que não sabe pensar como liberto, de alguém que não sabe pensar em uma vida diferente, em uma forma de viver diferente. Esse povo dentro do Egito está olhando, trabalha o dia inteiro, trabalha tantas horas que for para dormir, para no dia seguinte saber que a sua rotina vai ser levantar antes do sol nascer e atravessar o dia daquela forma novamente. E não pensam em uma forma diferente. Sabe o que os nazistas falavam dos judeus? Que eles não conheciam, isso historicamente,
que eles não conheciam sobre a face da terra uma raça tão fraca quanto a dos judeus. Porque bastava um soldado para controlar 50 judeus. Bastava um soldado para dominar 100 judeus. Eram 2, 3 soldados para levar 100 judeus para o local de morte. Eles não estavam simplesmente subjugados por um regime nazista. Eles estavam subjugados por si mesmos. Eles não enxergavam mais nada neles. Quantos estão entendendo isso? Quando esse salmista começa a falar isso, ele está literalmente dizendo: olha, vocês estão entrando novamente num regime que Israel viveu há anos atrás. Vocês estão escolhendo viver escravos de vocês mesmos. Vocês estão escolhendo novamente voltar ao Egito, mas não simplesmente para carregar cesto, mas o coração de vocês está preso. E aí o salmista então ele vai dizer: olha, lembrem o que Deus fez pelos nossos antepassados. Lembre-se como eles não tinham esperança, lembre-se como eles não tinham mais ideia do que ia acontecer, mas o Senhor foi lá e fez, e tirou de sobre as suas vidas, sobre os seus ombros, todo o peso de jugo, de escravidão. Ele arrancou das suas mãos o cesto. Ou seja, o que esse homem está dizendo para esse povo é o seguinte: a história que Deus escreveu sobre a vida desse povo é uma história que nem eles mesmos acreditavam mais. O que Deus transformou em suas vidas era aquela situação de alguém dizer: não tem mais jeito para mim, e de repente algo acontece e nem ele acredita, e nem ela acredita, mas Deus fez. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, por isso que esse salmista da casa de Asaf, ele está dizendo: toque a trombeta na lua 9, no dia da lua cheia da nossa festa, versículo 4, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Quando ele diz, ele estabeleceu isso por decreto. Ele está dizendo, decreto é algo que não se muda mais. Foi decretado tal situação. Então ele está dizendo, não mude mais. Não pode mais. Vocês não podem mais voltar atrás. O que Deus fez de uma vez por toda. O que Deus transformou de uma vez por toda. O que Ele deixou como memorial é exatamente para que nós possamos lembrar que a alegria de servir a Ele como Senhor de nossas vidas, entendendo quem Ele é, ela é uma realidade ainda hoje. 200 anos após, esse salmista está dizendo ao povo, a alegria que o povo sentiu de ser liberto lá atrás ainda é uma realidade nos dias de hoje. Ainda é uma realidade nos dias de hoje. Então ele está perguntando, o que houve com vocês que esqueceram isso? O que houve com vocês que esqueceram do que é servir a Deus? O que houve com esse povo que esqueceu o prazer que tem de fazermos festas, de cantarmos, de adorarmos, de vivermos em função desse Deus? O salmista está dizendo de uma forma absurda, eu não entendo o que vocês estão fazendo. Eu não entendo qual é a escolha de vocês. Se nós fizermos uma ponte do que nós estamos falando aqui para os dias de hoje, nós vamos enxergar a mesma coisa, sim ou não? Nós vamos enxergar um povo que se chama povo de Deus e que não precisa voltar mais no Egito, porque nós agora temos um libertador. Nós não precisamos voltar esses anos. Nós podemos voltar a 2016 anos atrás e nós vamos lembrar que alguém morreu no nosso lugar. Nós vamos lembrar que um homem abriu mão da sua vida para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo. E que a Bíblia diz que Ele transformou o nosso lamento em baile. E que a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, pelas suas feridas,
nós fomos sarados. Nós fomos curados. Então, quando a gente faz essa projeção para os dias de hoje, a gente começa a perceber que muitas vezes nós estamos mais declarando da boca para fora que somos do que na realidade somos. Amém? Sim ou não? Versículo 6. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Irmãos, quem carrega carga hoje? Não podemos ser nós. Nós não podemos carregar cargas em nossas vidas. Nós não podemos arrastar as nossas vidas heranças do passado. Nós não podemos mais trazer do passado cargas que não nos pertencem mais. A sua mãe era assim, seu pai era assim, mas eles eram assim. Você foi livre. A sua família foi desse jeito, os seus pais foram desse jeito, o seu avô foi desse jeito, mas você foi livre. Nós não somos mais assim. O Senhor está dizendo para o salmista está dizendo exatamente isso. O salmista está dizendo, há várias gerações que foram acostumadas a viver na escravidão, mas chegou um momento em que o povo clamou e ele diz: chega. Isso não vale mais sobre a sua vida, Severina. Isso não vale mais sobre a sua vida, Israel. Sabe? Isso não vale mais sobre a sua vida, Joyce. A história que eu tenho para vocês agora é diferente. É o que o salmista está dizendo. Então, quando eu olho para trás e que eu enxergo a minha história e que eu enxergo a história da minha família, eu não tenho mais que dizer, mas isso aconteceu. Sim, aconteceu daqui para trás, daqui para frente. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou da escravidão. O Senhor mudou a sua história. O Senhor mudou a sua história. O Senhor mudou a minha história. E por causa dele, nós podemos dizer, obrigado, Deus. E como que nós fazemos para que essa história não se transforme novamente? Aí ele vai dar exatamente o segredo. Como nós fazemos para ter uma nova história todos os dias, né? Porque Israel era marcado por isso. Ele foi liberto do Egito. Quando ele chega, né, já em direção ao deserto, eles sentem sede. Cadê a água? Não tem água. Melhor a termos morrido no Egito, porque aqui não tem água. Cadê? Eu tô com fome. Cadê o pão? Não tem pão. Melhor temos morrido no Egito, porque lá pelo menos eu tinha comida. Essa é a mentalidade de quem está acostumado a viver onde? Na escravidão. Então eu troco a minha liberdade por um pedaço de pão. Quando a gente olha para os dias de hoje, nós estamos percebendo que há pessoas que trocam a sua vida por um momento de prazer. São maridos que trocam os seus relacionamentos saudáveis por 30 minutos de sexo fora de casa. Entende? São pessoas que estão fazendo loucuras em nome de um prazer. É a mesma história. Que eu prefiro voltar à escravidão, mas poder saciar a minha carne. Eu prefiro estar lá fora com os meus amigos, eu prefiro estar lá fora na balada, eu prefiro estar lá fora. Gente, eu tenho trabalhado na madrugada. E quanta loucura que a gente vê. Quanta loucura que a gente vê. Quantos jovens de 14, 15 anos, alcoolizados, que me chamam de tio, perguntando se pode acender um beck, apertar um beck dentro do carro. Tio, posso apertar um beck aqui? Eu fui, mano, tu não vai apertar beck aqui não, cara. Eu acho que você não tinha nem que apertar beck, mas se tu vai apertar beck, tu aperta o beck em outro lugar. Porque o camarada quer apertar um baseado dentro do carro. E quando você olha para a cara dos meninos, 14, 15, 16 anos, os que já chegam muito alcoolizados, os que já chegam nóia da vida, e não tem jeito, eu conheço, que eu vim desse aí, né? Eu olho, eu sei. Os que quase fazem sexo no carro. E que eu tenho que fazer, devagar aí. Tô aqui. É sério, gente. Porque
O que importa é o prazer que o Egito pode dar. O que importa é o que aquele momento pode gerar para cada um. O que importa é saciar o desejo da minha carne agora. E as consequências disso é uma vida desgraçada. As consequências disso é conseguir colocar a cabeça no travesseiro e não dormir em paz. É se achar um porcaria, é se achar um nada, é não ser respeitado, é não ter valor, é não ter dignidade, é não ter respeito por você e nem pelos outros. E o salmista está dizendo isso para eles. Gente, o que vocês estão escolhendo? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Talvez esse seja o relato que o Espírito de Deus nos dê nesse momento, dizer o que vocês estão fazendo? O que vocês estão escolhendo para vocês? Talvez seja o relato de dizer assim, o que passa pela cabeça de vocês? O que vocês esperam ainda encontrar nesse mundo que possa saciar realmente a vida de vocês? Versículo 7, na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os livrei. Ainda existe possibilidade de Deus nos ouvir na aflição. Amém? As cortinas do espetáculo ainda não se fecharam. A porta ainda não fechou. O Senhor ainda não voltou. Então por isso que a Bíblia diz, buscai enquanto se pode achar. Então há ainda a possibilidade de eu olhar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor pode me ajudar mais uma vez? Eu quero mudar de vida. Aí no 8, ele vai dizer, ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você escutasse, ó Israel. Então o Espírito diz que aquele que tem ouvidos... Então quando nós estamos ouvindo essa passagem, nós estamos dizendo que há pessoas que têm ouvidos e não estão ouvindo. Porque ele diz, ouça meu povo, as minhas advertências, se tão somente você escutasse, ó Israel. Então um povo que tem ouvidos, mas que não conseguem ouvir. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus não parou de falar nos dias de hoje. O Espírito de Deus está no nosso meio, age no nosso meio, falando exatamente as mesmas vontades e as mesmas palavras de Deus, os mesmos ensinamentos. O salmista está 200 anos após a escravidão, trazendo para esse povo a mesma palavra, dizendo, olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor, o que Ele fez lá, Ele faz hoje. O que o Espírito de Deus fala para as nossas vidas hoje é a mesma libertação que Ele gerou para aquele povo, Ele gera sobre as nossas vidas. A mesma forma que Ele cuidou do povo, Ele cuida nos dias de hoje. Ele não deixa de cuidar, Ele não deixa de fazer. Nós não podemos ser autossuficientes. Então Ele vai dizer, se o meu povo ouvisse as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. E quando Ele fala, olha que coisa interessante, quando Ele diz assim, se tão somente você me escutasse, o que você entende por isso, quando você ouve isso? Já pensou nisso? Se tão somente tu me escutasse. Aí eu me lembro eu gosto muito dessas passagens que fica bem fácil da gente entender. Eu me lembro de Marta e Maria, quando Jesus entra na sua casa. Não é isso? Jesus entra na casa de Marta e Maria, o que acontece? Que Maria faz o quê? Senta aos pés de Jesus. E Marta está agitada de um lado para o outro para servir a Jesus, preparando as coisas. Imagina que as guloseimas, as coisinhas, né? Arrumando aquelas coisinhas para ele. Ela fica irritada com a sua irmã e ela diz, Senhor, não te importa que eu esteja aqui a trabalhar e minha irmã sentada aí, só te ouvindo? Olha que coisa interessante.
Porque nós temos duas óticas diferentes. A resposta de Jesus para ela é o seguinte: Marta, Marta, você está agitada, você está de um lado para o outro agitada demais, seu coração está muito agitado e você não precisa disso tudo. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Mas ele fala assim para Marta: você está agitada de um lado para o outro, mas pouca coisa te é importante. Apenas uma. O que seria importante para Marta naquele momento? Ser agitada ou sentar para ouvir? Ele diz para ela: pouca coisa é importante para você. Pouca coisa te é necessário. Esse é o espírito dos dias de hoje. Esse é o espírito da humanidade. O espírito da religiosidade, que passa pelas nossas vidas achando que nós estamos fazendo as coisas todas certas porque estamos na igreja, ou porque tocamos, ou porque pregamos, ou porque fazemos algumas coisas dentro da igreja, não é? Porque exercemos alguma coisa, ou porque estamos nos cultos. E aí nós olhamos e dizemos: nós estamos na igreja, estamos perfeitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que vai expressar quem nós somos diante de Deus não é dentro da igreja, é fora. É a agitação que nós permitimos que roube o nosso coração. É a urgência do agora. É a urgência do hoje. É a urgência dos desejos, dos prazeres, das vontades. Gente, se Marta estivesse se achando errado, ela não olharia para o Senhor Jesus dizendo: o Senhor, não te importa que ela vai ficar sentada? Na concepção de Marta, ela está plena. Na concepção de Marta, ela está servindo a Deus, a Jesus. Na concepção de Marta, ela está fazendo algo em excelência e agradando a Jesus, mas Maria não. Eu imagino que a mensagem que Jesus dá a ela pega essa mulher de surpresa. Eu imagino que quando Jesus fala assim: Marta, você está agitada, você está ansiosa, e a ansiedade é a doença do século. Você está agitada, você está ansiosa, você está preocupada demais. E eu vou lhe dizer uma coisa: pouca coisa te é necessário. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Ela, naquele momento, eu imagino que ela deve ter levado um susto, dizendo: mas como? Eu estou de corpo e alma, eu estou fazendo a obra do Senhor, estou trabalhando para o Senhor, e o Senhor diz que ela está certa, sim. Porque nós nos preocupamos mais no fazer do que o ser. Nós nos preocupamos mais em apresentar alguma coisa, quando o que Deus quer é que nós nos apresentemos a Ele. O Senhor não espera que eu e você apresentemos alguma coisa a Ele, mas apenas que nós nos apresentemos. Amém? Então eu fico imaginando que ela deve ter tido uma surpresa, irmã. Não é? Deve ter tido uma surpresa. E ele diz: pouca coisa te é necessário. Quando a gente ouve essas passagens, a gente volta ao versículo 8, quando ele diz: ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Fazendo mais uma ponte com relação a Marta e Maria, talvez, o texto não diz, mas talvez Marta poderia então ter largado tudo e ter sentado do lado de Maria. Pronto. O que significa isso? Ela ouviu a mensagem, ela obedeceu a mensagem, ela obedeceu às advertências do Senhor e agora ela vai ser alimentada e vai entender melhor. O que acontece com as nossas vidas? A nossa vida ela é tão acelerada que você entra na casa do Senhor, você ouve essa mensagem, amém? Sim ou não? Você ouve essa mensagem, o ato de transformação e de mudança é seu e não meu. O ato de transformação é seu e não de Deus mais. O ato de mudar a nossa conduta parte de nós e não dele. Nós estamos esperando um pozinho mágico que vai cair sobre a vida do Israel e da minha, e nós vamos deixar de querer fazer o que nós fazemos no passado, por simplesmente Shazam, sei lá. Shazam, alguém lembra de Shazam, gente? Shazam é antigo pra caramba. Não, Shazam também não é do meu tempo. Não é do teu tempo, Ivan. Não, né? É do teu tempo, Diego? Shazam não, né? Eu lembro de alguma coisa assim, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E a gente acha que, sabe, que uma varinha mágica
vai tocar na gente e a gente vai deixar de querer ou fazer o que nós fazíamos e queríamos no passado. É como a pessoa que se batizou, que está se batizando, e ela acredita firmemente que aquele batismo vai arrancar dele aqueles desejos todos que ele tinha no passado. E a maior decepção dessa pessoa é quando ela volta a ser o que era no passado, e ela percebeu que não mudou nada. Por quê? Porque nós não ouvimos as advertências do Senhor todos os dias. Nós abrimos mão vou beber. Nós abrimos mão daquelas advertências. Não me responda o que eu vou perguntar agora. Não me responda. Quantos leem a Bíblia todos os dias? Não me responda. Quantos oram todos os dias? Quantos, pelo menos uma vez por semana, praticam jejum? Se você e eu não oramos todos os dias, não lemos essa palavra todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana nós estamos praticando jejum, nós estamos enquadrados nessa classe de que está ouvindo, quer dizer, Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Nós estamos enquadrados na classe de que estamos como Marta, agitados de um lado para o outro, dentro da igreja, servindo a Deus, sem Deus receber o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque estamos agitados, porque estamos vestidos com roupas de santidade, mas o nosso coração não está vivendo em santidade. Irmãos, servir a Deus e ter vida transformada não é simplesmente vida de igreja. Servir a Deus e ter vida transformada é uma transformação. Quantos já trabalharam aqui a questão de regime? Eu não preciso, por isso que eu não vou levantar a mão. Por que você está rindo, gente? Quantos já trabalharam essa questão de regime? E aí você faz um regime, faz aquele regime louco, aquela coisa toda, não é isso? Aí você perde 2, 3 quilos. Aí você assim, agora sim, beleza. De repente você para, o que depois acontece? Que é o efeito sanfona. Por quê? Porque nós fizemos regime, nós não mudamos o hábito alimentar. Quando você muda o seu hábito alimentar, você não fica mais nessa sanfona, porque você aprende a se alimentar. O que nós esquecemos? De como se vive para Deus. Então, quando nós precisamos, nós fazemos um regime espiritual. Nós começamos a orar muito, nós começamos a ler muito, nós começamos a buscar muito. Até que Deus responda. Se Deus responder, exatamente. Então nós não fizemos uma mudança. Nós não mudamos o nosso hábito espiritual. Nós simplesmente forçamos alguma coisa. Deu para entender isso? Então o que acontece? O que nós precisamos mudar? Mudar o nosso hábito. Mudar o nosso hábito. Hoje é um dia que eu fiquei em casa, que eu fico em casa agora. Às quartas-feiras não vou mais para poder estudar, poder me preparar. E hoje eu proibi todo mundo de ligar a televisão. Eu falei, hoje nós não vamos ver televisão. Hoje todo mundo vai ler, todo mundo vai fazer alguma coisa diferente do que se faz. Não recebi muitos sorrisos. Mas faz parte. Por quê? O nosso hábito é ligar a televisão e se deixar, a gente fica o dia inteiro. Ainda mais com Olimpíadas. Eu gosto de ver jogos, eu sou um camarada que adora esporte. Entende? Porque tem sempre uma coisa diferente. Mas nós precisamos mudar o nosso hábito. Então, quando ele diz, quem tem ouvidos, ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você escutasse, ó Israel. Ele está dizendo, o que vocês precisariam fazer era só me ouvir. O que vocês precisariam fazer era só isso. Amém? Aí ele diz, não tenha Deus, versículo 9, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Quando que Deus estrangeiro entra no nosso meio e nos prostramos a Deus estranho? Vamos trazendo para o dia de hoje. Eu só começo a fazer aquilo que Deus não agrada quando eu não sei o que agrada a Deus. Eu só começo a praticar
aquilo que entristece ao Senhor e me afasta dele quando a minha distância dele é muito grande. Amém? Quanto mais eu me aproximo de Deus, menor eu percebo que sou. Quanto mais distante eu vejo Deus, menor eu acho que Ele é. Eu tenho uma ideia de que Deus é grande, mas eu não o vejo tão grande. Alguém aqui já subiu no Pão de Açúcar? Não. Eu indico você subir no Pão de Açúcar. É bem legal. E quando você sobe no primeiro estágio, você já vai a uma altura bem considerável. Quando você sai do Morro da Urca, você consegue enxergar as pessoas e os carros em tamanho normal. Conforme você vai subindo, parece que eles vão o quê? Diminuindo. Quando você vai chegando lá no topo, eles estão igual uma. E às vezes não dá nem para ver mais a pessoa, de tão alto que fica. Os carros parecem carros em miniatura. Seria bom para fazer aquelas fotos, né? Já viu aquelas fotos que o pessoal faz assim de segurar o carro, tal, aquela coisa toda, né? É mais ou menos isso. Conforme a voz de Deus, conforme a preocupação minha e sua não é em estar próximo ao Senhor, eu começo a enxergar que Deus é Deus, mas Ele é pequeno. Eu sei que Ele é grande, mas Ele não é grande aqui dentro. Ele é pequeno. Pelo fato dele ser pequeno aqui dentro, porque eu estou distante, ele não tem força ou poder, as suas palavras, para transformar alguma coisa dentro de mim, porque ele é pequeno para mim. Mas os meus lábios declaram que ele é o quê? Por quê? Porque todos declaram isso. Quando você começa a ouvir, se você ouvisse a minha voz e as minhas advertências, quando a gente começa a ouvir isso, tá gravando? Quando a gente começa a ouvir isso, eu começo a me aproximar dele através da palavra e da oração. Eu começo a enxergar que ele está aumentando. Se ele está aumentando, quem está diminuindo? Amém? Que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, né? Daqui a pouco, quando a gente aproxima-se do Senhor, eu começo a perceber que o tempo todo eu era pequeno. Eu começo a perceber o tempo todo que eu que preciso dele. Eu começo a enxergar que ele de fato é um Deus grandioso. E por causa disso, as suas ações começam a interferir diretamente no meu ser. Busque, pois, o reino de Deus e a justiça dele, e as outras coisas, todas as outras coisas, nos são acrescentadas. Então, ele está dizendo para mim e para você, Diego, não precisa se debater igual um louco, Léo e Diego, para que eu possa cuidar de vocês. O que nós precisamos? Aproximar dele e enxergar que ele é um Deus gigantesco, que ele é um Deus que não há outro igual. E o fato de eu me aproximar dele, então eu começo a entender que tudo aquilo que eu fazia ou agia distante dele passa a ser como a prática de um Deus estranho. O que seria um Deus estranho nos dias de hoje? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quando o seu prazer, quando o seu lazer toma o lugar de Deus, isso torna-se um Deus estranho. Deu para entender? Quando o passeio em família, ele roubou o lugar de Deus, acabou, você não agrada mais a Deus, e esse passeio não agrada mais a Deus, isso deixou de ser prazeroso aos olhos de Deus. Quando o seu dinheiro passa a ser mais importante, você também está roubado. Quando qualquer outra coisa, deu para entender? Quando qualquer coisa toma o lugar desse Deus, irmãos, nós estamos sozinhos. E ele está dizendo, se você me ouvisse, se você me entendesse, se você colocasse a sua vida em ordem, você veria o que é ser cuidado. É o que ele está dizendo. Não tenha um Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante Deus estrangeiro. Inclinar significa subjugar-se. Inclinar-se significa aceitar, reverenciar. Inclinar significa você me dominou. Eu reconheço que você me dominou.
Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você que também você não precisa não precisa me responder. O que domina você hoje? Se nós fizermos uma anamnese, né? Uma análise pessoal, anamnese, uma análise pessoal. Se nós fizermos uma análise pessoal, o que domina a sua vida hoje? O que vem sobre a sua vida que talvez seja forte o suficiente para roubar você de Deus? Isso precisa ser transformado. Mas isso não precisa ser transformado na força e na coragem de arregaçar a mãe que vai ter que mudar na marra. Não. Isso precisa ser transformado à medida que você aproximar-se de Deus e enxergar que servir a Ele é prazeroso. O salmista não declarou em momento algum: se você mudasse por força a sua vida. Mas ele disse: se você me escutasse. Não é por força nem pela violência. Não é tentando se vencer sozinho. Mas é por quem? É pelo Espírito. É pelo Espírito que nós somos mudados. Amém? Aí ele diz no versículo 10: eu sou o Senhor, o seu Deus. E ele vai falar de novo: que te tirei da terra do Egito. E olha que coisa fantástica, nesse versículo 10, no finalzinho, ele diz o quê? Abra sua boca. Eita, gente, o que é isso? Você está entendendo? Ele não está expressando nenhum tipo de esforço além do que nós temos que fazer. Ele só está dizendo: como é que é seu nome? Ele só está dizendo para mim e para você: Daniele, se você me escutar, e se através dessa audição sua, ou seja, de busca, leitura, oração, tal, ele vai dizer: abra sua boca e eu alimentarei. Então quando ele diz: abra sua boca e eu alimentarei, nós temos que entender que é a provisão, que é vida, que é o alimento. Não é simplesmente comida que ele está dizendo, amém? Ele está dizendo: eu sustento a vida de vocês de uma forma que vocês não têm noção. É o seu casamento, é a sua casa, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, todas as áreas da sua vida. Isso tudo começou aonde? Em ouvir a voz de Deus. Em mudarmos os hábitos da nossa vida. Em mudarmos os hábitos do que nós fazemos com o nosso Deus. Não é vir à igreja e ter uma vida dissociada de Deus lá fora. Não é estarmos nos cultos. É estarmos nos cultos para recebermos uma mensagem como essa, amém? Mas ao mesmo tempo, quando chegar lá fora, nós lembrarmos, falar: Deus, me ajuda nesse momento. Porque de mole é ficar lá na igreja. Quantos concordam comigo que mole é ficar aqui na igreja? Facinho, não é? Aqui todo mundo é santo, irmão, com auréola e tudo. Olha o tamanho das minhas asas. Não é, Alana? Não é, Diego? Aqui nós somos os caras. Aqui a gente fala em línguas, tem revelação. O negócio é lá fora. O negócio é quando a gente está lá fora. Que nós precisamos dizer: Deus, me ajuda, senão o bicho vai pegar. O couro come. Então ele diz: abra sua boca, que eu te sustento. Aí no versículo 11 ele vai dizer: mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Quando que um povo não quer ouvir e não quer obedecer? Quando ele quer viver a sua própria realidade, sua própria vida, sua própria vontade. E aí me vem a mensagem, a passagem, que eu acho que é bem... encaixa bem nessa passagem aqui, a parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. O filho pródigo, o filho mais novo, aproxima-se do pai e diz o quê? Olha, pai, eu queria parte da minha herança e eu quero ir embora. É lógico que é uma parábola, mas eu fico imaginando se o pai não conversou, se não uma conversa. O que levou esse filho mais novo a chegar ao ponto de dizer: Senhor, pai, eu quero minha parte da minha herança, eu vou embora.
Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vivi por esses anos debaixo do teu teto, debaixo da tua ordem, eu vivi esses anos debaixo da tua diretriz, dos teus decretos, não me agradou, e eu quero a minha parte, eu quero ir embora porque eu quero viver a minha vida. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, Israel quis a parte da herança e ir embora. Sabe o que acontece com isso? Versículo 12. Nós vamos ter a continuidade desse texto e a continuidade do filho pródigo, que ele diz no versículo 12: por isso entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. O que Deus faz? Na passagem, o que o pai faz na passagem do filho pródigo? Ele dá a herança. É isso que você quer? É isso que você escolhe para a sua vida? Tudo bem, tome aqui. Pode seguir o seu rumo, o portão está aberto, você pode seguir o seu rumo, nós não vamos impedir você. Olhe para a igreja, olhe para as nossas vidas e nós vamos perceber que muitos que aceitaram, que abriram o coração para o Senhor e que estão comendo lá fora de comidas estragadas, ou seja, estão lá fora vivendo uma vida hoje mirrada, desgraçada, e desgraçado longe da graça, né? Estão porque quiseram seguir os seus planos. E como o filho pródigo, aproximaram-se do Senhor dizendo: Senhor, estive na tua casa, passei pelas águas, ouvi isso, ouvi aquilo, participei do louvor, mas não me agradou nada do que aconteceu, eu quero seguir o meu caminho. E o Senhor vai dizer: tudo bem, você quer seguir o seu caminho? Vamos lá. Aí ele diz: por isso os entreguei o seu coração obstinado. O que é um coração obstinado? Ninguém muda, para seguir seus próprios planos. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é um jovem que chega no fundo do poço, querendo alimentar-se das comidas dos porcos, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais o que se alimentar. O interessante, não foi isso que fala? Fiquei desejando comer das alfarrobas, ou seja, das comidas dos porcos. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vamos ver Deus falando no versículo 10: eu sou o Senhor seu Deus que tirei do Egito, abra sua boca e eu o alimentarei. Exatamente o que o filho pródigo sentiu desejo de comer lá na pocilga. Ou seja, o que ele está dizendo com esse texto, com essa passagem para mim e para você? Ele está dizendo que aquilo que um dia ele recebeu de Deus, ele não recebera mais, que a sua alma, que o seu espírito estava morrendo, que a sua vida estava no fundo do poço, e que mesmo que ele abrisse a boca, ele não recebia mais. Por quê? Porque ele escolheu viver longe de Deus, ele escolheu não ler a Bíblia. Irmão, ninguém obriga você a não ler a Bíblia. Alguém obriga? Ninguém obriga você a não orar todos os dias. Alguém obriga? Ninguém obriga você a não fazer um jejum por semana sequer. Alguém te obriga? Ninguém nos obriga. Então por que nós não fazemos? Porque nós escolhemos não fazer. Porque nós escolhemos o passeio, o lazer, nós escolhemos o trabalho, nós escolhemos tantas outras coisas a escolher de Deus. E paramos muitas vezes na pocilga da vida, no fundo do poço da vida, procurando alguma coisa para saciar o nosso espírito, para saciar o nosso coração, para saciar a secura da vida, que a gente olha e diz: a minha vida é uma porcaria. A minha vida é uma vida desgraçada. Quantas pessoas já não pensaram em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas já não pensaram em dizer: eu sou um problema para minha família, eu vou acabar com a minha vida? Eu já pensei isso muitas vezes na minha época lá de loucura, lá atrás. Você está entendendo isso ou não? Então ele permite isso. Mas que bom que o Espírito de Deus não nos abandona, amém? Porque foi lá nesse lugar que a mensagem chega novamente ao coração desse jovem filho pródigo, que ele diz: olha, meu pai trata melhor os seus servos, os seus servos têm o que comer, têm o que se alimentar. Ele fala sobre alimento novamente. Ele diz: eu vou voltar e direi para ele: eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos teus servos, mas permita eu voltar, porque eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Preste atenção, não é uma colocação obrigatória
de obrigatoriedade. Ele decidiu isso. Ele recebe isso no seu coração, mas ele decide voltar. Você e eu estamos ouvindo a mensagem de Deus, mas você pode chegar amanhã e continuar a mesma coisa. Se você e eu não decidirmos mudar o que tem que ser mudado, todos os dias nasce da mesma forma. Para você ver o sol nascer diferente, você tem que ir para um lugar diferente. Senão você vai ver sempre a mesma coisa. Ele volta. E o pai está pronto para recebê-lo. O pai está pronto para recebê-lo. O pai está dizendo, agora ele entendeu. Agora ele me ouviu. Agora ele vai entender que servir e que estar aqui dentro de casa não é peso, porque ele não soube como desfrutar disso. É como o filho mais velho, que quando olha para Deus, quando olha para o pai, ele diz: esse teu filho mais novo saiu, gastou o seu dinheiro dissolutamente com prostituta, fez tudo o que tinha que fazer, e quando ele volta, o senhor ainda mata um novilho cevado, um novilho gordinho para ele. Olha as palavras do filho mais velho: eu te servi todos esses anos como um escravo, e o senhor não me deu nem sequer um cabrito para queimar com os meus amigos. Olha o sentimento do coração do filho mais velho. São os homens que estão enjaulados, presos dentro da casa do Senhor. São os homens que estão vivendo dentro de uma religiosidade dura. São os homens que não vivem pecando, mas que também não são libertos. E o Senhor está dizendo para eles: você não entendeu nada. Filho, tudo que é meu é seu. Em outras palavras, você só não desfrutou do bom e do melhor de estar na minha presença porque o teu coração é religioso. Irmãos, nós não temos que apresentar nada a ninguém. Eu só tenho que ter vida com Deus. Eu vou me dirigindo para o final, que já faltam 9 minutos. Em versículo 13, então, ele vai dizer: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Aí vem as promessas de Deus: com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Quais são os seus inimigos e seus adversários? Quais são os inimigos que competem contra você? E o que ele está falando não são de inimigos físicos. Pastor, a minha vizinha, não é isso, irmão. Pastor, será que Deus acaba com a raça dela? Não é isso, Daniele. Né? Mas quais são os inimigos? O que compete contra você? O que tem sido muito forte para você? Deus está dizendo: se a sua conduta, se o seu hábito mudar, Ele diz: rapidamente eu voltaria a me relacionar com você. E aquilo que vem para te destruir, eu serei o seu Deus. Que promessa linda, né? Os que odeiam o Senhor renderiam diante dele, receberiam um castigo perpétuo. Mas no versículo 16 ele diz: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. Mas eu sustentaria, e coloca o seu nome agora, mas eu sustentaria o Ivan com o melhor trigo. Fale comigo e use o seu nome: mas eu sustentaria com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. A promessa dele continua ainda hoje. Assim como lá atrás, esse salmista está dizendo, 200 anos após, ele está lembrando a esse povo o que aconteceu com seus antepassados. E olha, vocês estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos a 2000 anos do que Jesus fez pelas nossas vidas. E ainda assim ele está dizendo que ao sentar à mesa, nós declaramos, nós relembramos os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. E ele diz: eu estou com vocês
até a consumação dos séculos, até que Ele volte. O Espírito de Deus está conosco para agir, para fazer sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Eu espero que essa breve mensagem, simples mensagem, possa ter abençoado sua vida, possa nos ter feito pensar, ver que não estamos sozinhos, não estamos abandonados, mas recai sobre as nossas vidas uma responsabilidade. Deus é um Deus que faz milagres, amém? Mas Ele não faz o que você pode fazer. Deus é um Deus que opera maravilhas ainda hoje, mas Ele não vai agir por você, Joyce, o que tem que fazer. Se nós estamos pensando de emprego, Ele não vai acordar 4:30 da manhã, entendeu? E vai por mim. Ele vai dizer: levanta, eu te dou força para isso. Entende? Se você está distante do filho e precisa ter relacionamento com ele, ele não vai mudar o seu filho. Compete a você a ganhar, a conquistar a amizade dele, a ser o pai, a ser a mãe, a ser um amigo. Porque se você não for pai de seu filho, se você não for mãe de seu filho, o mundo vai ser. E ele vai ser influenciado pelo mundo. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Nós precisamos mudar a conduta da nossa vida para que eles possam enxergar: há Deus na minha casa. Por que você sabe que tem Deus? Porque eu vejo a minha mãe e meu pai. Eu sei como é que ele era, eu sei como é que ela era, eu sei como é hoje. Não é? E Deus faz a mudança. Amém? Eu vou parar de falar, que eu falo pra caramba. Vamos orar, gente. Vamos orar. Obrigado. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por esse cuidado infinito do Senhor. Nós bendizemos a Ti, nós rendemos o nosso coração ao Senhor. E Deus, quantas vezes nós não ouvimos o Senhor? Quantas vezes, Deus, a nossa vontade, o cansaço, a preguiça fala mais alto? Não deixamos de trabalhar nunca. Não deixamos de nos alimentar nunca. Mas deixamos o que é mais importante. Deixamos a Tua palavra de lado. Deixamos a oração de lado. Deixamos as práticas, ó Deus, espirituais de lado. Nós te agradecemos por essa mensagem hoje, porque nos traz a uma realidade, nos traz de volta à realidade. Seja sobre nós, Senhor, seja sobre os meus irmãos, ajuda-os. Nós oramos pela vida do Renato, nós apresentamos a vida do nosso irmão nas Tuas mãos, que precisa do Senhor. Age com Teu poder, Deus. Sustenta a filha, a serva, a Tua serva, para que ela possa entender a necessidade de estar nesse lugar, de se encher. Assim, Senhor, nós te pedimos pela vida da Joyce, que o Senhor, Deus, libere a cura sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, libera a Tua cura. Uma unção de cura, Senhor, sobre a vida daquela menina. Sustenta, Deus, sustenta a André e o seu Fernando, Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós colocamos a vida da Sônia nas Tuas mãos, que há anos luta contra aquele câncer, Deus. Pai querido, nós pedimos um milagre. Estende os anos da Sônia sobre a terra com qualidade de vida e saúde. Estende, Deus. Estende os anos. Que haja uma quimioterapia, uma radioterapia espiritual, que seque todas as células cancerígenas, que retenha toda a metástase, ó Deus amado, desse câncer. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pelo Senhor. Oramos, Pai querido, por essa igreja. Oramos por esse lugar. Oramos pelo povo desse lugar. Desperta, Deus, um povo que esteja atento à Tua voz. Desperta, Deus, um povo que esteja comprometido com a mensagem da cruz. Desperta um povo que não seja consumidor, mas seja adorador. Adoradores do Teu nome.
Um povo que entra por essas portas não simplesmente para receber, mas para serem cheios. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias. Ajuda-nos, Senhor, na revitalização da tua casa, da tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Numa semana, Deus, ainda cuidada pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós temos ouvidos agora. Ouvimos a tua palavra hoje. E queremos começar o dia diferente. Então, Senhor, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.